Vem pra cá, vamos falar de dívidas. Ô, gente, assunto doído esse pra muita gente, né? Só que ele não pode ser negligenciado, não pode ser deixado pra depois, porque as dívidas não esperam, os juros também não. E aí, a gente tem que saber o que fazer, qual é o comportamento correto na hora de uma renegociação de dívidas pra sair desse atoleiro. Vamos falar com Paulo Peixoto, que é professor de Direito do Consumidor da Damásio Educacional e ex-membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Bem-vindo à Revista da Cidade. Bem-vindo, Regiane. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pela presença, viu? Tá aí um assunto que muita gente precisa de uma ajuda mesmo, né? Exatamente. Porque muitas vezes é tentador, né? Tem uma sedução no tipo de, na forma como é vendida a renegociação de dívidas, a pessoa de fato acha que vai estar livre daquilo, mas muitas vezes está entrando numa armadilha muito maior, né? Exatamente, é muito complicado e ainda esse é um tema que acaba tirando o sono da população brasileira. Grande parte da população brasileira hoje se encontra com dívidas. E uma parcela dessa ainda já está na faixa do superendividamento. Tá. Que é aquela pessoa que não só comprometeu a sua renda atual, mas já comprometeu o patrimônio. Já está numa situação bem complexa. É extremo. Extremo. Tá. Então é fundamental a gente entender como renegociar essas dívidas para que você possa sair do vermelho e com isso ter uma vida mais tranquila e poder dormir em paz. Tá bom, vamos lá então falar com aquele consumidor. O que ele deve analisar na própria vida financeira antes de ir ao banco para renegociar uma dívida? Bom, o primeiro ponto é que a pessoa faça uma autoanálise. Entenda quais são as receitas, quanto entra na casa e quais são as despesas, as principais despesas. A partir daí, ela vai conseguir definir, bom, eu consigo guardar um pouco de dinheiro? Consegue sobrar alguma coisa no final do mês? Esse é o primeiro ponto, fazer essa autoanálise. E o segundo, entender quais são as dívidas. Muitas pessoas acabam gastando, comprando e não se dão conta no final do mês quanto gastaram. Então é preciso entender quais são as dívidas, quanto de juros, verificar nas faturas quanto está sendo cobrado, qual os juros que incide naquele mês. Então, você tendo essa ideia, você consegue agora ter parâmetros para negociar com o banco, para chegar lá. Para saber se sobra alguma coisa para isso, porque muita gente não sabe mesmo quanto custa manter a sua própria casa, quanto a pessoa custa, né, para passar o mês. E aí a pessoa não tem como saber se existe alguma gordura justamente para fazer essa renegociação, né? Perfeito, eu costumo até dizer isso nas palestras e tudo mais onde eu ando. O cafezinho, às vezes aquele cafezinho R$2, R$3 diário, no final do mês faz uma diferença tamanha. Com certeza. Então, se você contabilizar todo esse café diário, no final do mês verá que sobra uma quantia. Você poderia deixar de tomar esse café, tomar café em casa e com isso já economizaria um valor, ainda que pequeno, mas que já ajuda na recomposição, na renegociação de dívidas. Tem um período do ano que é melhor para fazer renegociação de dívidas? Olha, para renegociar, o ano inteiro é propício, mas em regra, no segundo semestre, já mais próximo do final do ano, os bancos, as financeiras costumam fazer feirões, costumam fazer modalidades de atração dos clientes, dos consumidores para conseguir renegociar, tendo em vista inclusive o 13º, férias também nesse período, é mais fácil para que as pessoas consigam renegociar. Mas de um modo geral, o ano inteiro, tendo disponibilidade, tendo os dados, você consegue renegociar. Então, nessas épocas de feirão limpa-nome, é um momento bom para a gente procurar uma renegociação, mas não impede que a gente consiga também bons descontos ao longo do ano. Perfeito. Dependendo da forma que a gente vai negociar, né? Agora, como que a gente pode identificar, dentro de um contrato, que muitas vezes vem com aquela língua que parece que nem é português, como é que a gente consegue identificar juros abusivos, por exemplo, dentro de um contrato? Primeiro vamos entender o que são juros abusivos. Quando se fala em juros abusivos, é importante que você que está nos assistindo entenda. Juros abusivos são aqueles que extrapolam a taxa média de juros do mercado. Então é importante dizer, não tem um percentual específico. Nós temos que analisar quanto as instituições, quanto os bancos cobram, em média, e isso você consegue acessar pelo site do Banco Central, há uma disponibilização desses dados. Tem lá todas as taxas dos bancos. Então, fazendo essa média, analisando, você sabe, a média de mercado é essa. Tudo que for cobrado além daquilo é considerado juros abusivo. Então, não dá para te falar, olha, nesse caso é abusivo ou não. Depende da situação, depende da modalidade. É empréstimo pessoal? É empréstimo consignado? É financiamento imobiliário? Cada um tem uma taxa específica. E para quem já caiu nessa armadilha, tem algum lugar onde ela possa recorrer, de repente denunciar aquela instituição financeira? Bom, primeiro tem que se dar conta que há os juros abusivos. Diagnosticar a situação. Exatamente. Muitas vezes não percebe. É importante, se possível, entrar em contato com profissionais, advogados, eventualmente contadores, para que façam essa análise do contrato, identifiquem que os juros de fato ocorrem.
Ah, mas não é possível contratar um advogado às vezes é caro. Você pode se valer da Fundação Procon, dos juizados especiais cíveis também e outros institutos de defesa do consumidor que costumam apresentar cartilhas ou mesmo disponibilizam um profissional que esteja lá para avaliar o contrato e com isso, então, ele vai identificar. Aqui, ó, nesse caso, temos juros abusivos. Recentemente, nós tivemos uma condenação do Tribunal de Justiça em que uma conhecida instituição financeira foi condenada por aplicar juros de mais de 1000% ao ano. Vejam, nesse caso, extrapolou por demais. 1000% ao ano vai muito além daquela média do mercado. Então, nesse caso, realmente foi identificado. Que loucura. Mas no dia a dia, no seu contrato, no seu financiamento imobiliário, no seu financiamento do veículo, é preciso analisar o contrato. Então, não dá para dizer tem ou não. Só análise adequada e bem atenta consegue perceber. Para sobrar um pouco de dinheiro para renegociar e pagar outras dívidas também, a gente pode fazer aquela transferência de, por exemplo, um financiamento, um imóvel, um carro que está num banco, a gente pode transferir para um outro que ofereça uma condição melhor, um juros melhor. Com isso, a parcela também pode diminuir e sobrar um dinheirinho melhor no final do mês, né? Sim, Regiane. Essa é a conhecida portabilidade de dívida ou portabilidade de crédito. Ele funciona basicamente. O consumidor precisa ter os dados, precisa ter as informações, qual o custo efetivo daquele contrato e a partir daí ele vai a um outro banco, leva essas informações e negocia. Veja se o banco oferece uma taxa melhor, uma condição melhor. Uma vez que o banco concorda, basta ele sinalizar ao banco original, onde ele tem aquela dívida, e pedir a portabilidade. O banco que mantém a dívida original, ele não pode criar qualquer embaraço. Tá. Uma vez que um outro banco aceitou, ele é obrigado a passar. portabilidade. Sim. Tá. Agora, hoje em dia, falando em bancos, tudo está sendo feito online, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse mundo digital, quando o assunto são as renegociações de dívida? Bom, olha, de uma forma geral, o consumidor precisa ficar atento ao site em que ele está entrando. É aquela questão de segurança. Ah, sim, com Veja certeza. se o site é um site seguro, se não é um tal de um site fake que aparenta ser o site daquela instituição, mas na verdade não é e leva você a passar informações que podem causar prejuízos. Mas de um modo geral, a renegociação online ela é tão boa quanto a renegociação na agência. Basta que o consumidor entenda quais são as condições. Tá. Vale para um, vale para outro. Ele não pode conseguir uma condição melhor pessoalmente, porque ali tem uma questão meio padrão que pode envolver a todos? Depende muito. Depende da dívida? Porque quando se faz essa análise online, o consumidor também leva informações, vai apresentar documentos, às vezes uma estimativa de renda. Tá. E com isso, eles fazem uma análise até personalizada. Mas ele pode pegar essa avaliação online para levar até o banco e depois tentar conseguir uma condição melhor. Isso é bom, pode ser que Legal. ele consiga uma melhor ainda. Maravilha, então. Deixa eu agradecer o Paulo Peixoto, que é professor de Direito do Consumidor da Damásio Educacional e ex-membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Você pode fazer contato através de damasio.com.br. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Antes, presta atenção nessa dica.